gente ultrapassa essa primeira fase, então, que é a identificação, o pós-identificação muitas vezes gera um luto. A sensação pós-identificação ela pode ser sentida como um luto. Então, você imagina um adulto de 40 anos que vem te buscar para uma avaliação e que descobre que tem a superdotação, ele vai passar por algumas fases naturais que são parecidas com fases de luto que foram descritas pela Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi uma pesquisadora que lidou com pessoas em estágios terminais de doenças, pessoas que estavam ali em cuidados paliativos, e ela desenvolveu uma teoria do luto, e dentro dessa teoria ela falou que o indivíduo passa por 5 fases, e esse luto ele pode ser vivido de uma forma mais biológica, né, num sofrimento relativo a uma doença, mas ele pode ser vivido também diante de grandes rupturas na nossa vida. Então, quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um emprego, quando a gente tem o término de um relacionamento, quando a gente descobre um funcionamento tardio. Então, a gente pode entender que a superdotação, a descoberta da superdotação na vida adulta, também traz esse impacto, essa ruptura significativa na vida do indivíduo, e muitas vezes ele vai precisar processar todas essas informações. Então, às vezes, é comum, num primeiro momento, negar a superdotação e aí questionar que o profissional não fez um bom trabalho, que ele conseguiu burlar os testes e conseguiu enganar o profissional, tudo nessa tentativa de negar essa identificação, negar esse rótulo que muitas vezes é entendido como algo negativo. Depois vem uma sensação de raiva, puxa vida, ninguém me viu antes, como que ninguém percebeu que tinha alguma coisa diferente comigo? E aí precisa processar todas essas emoções, uma sensação de barganha, agora então eu vou estudar dobrado, eu vou me dedicar muito mais para poder aproveitar melhor o potencial que eu tenho. E aí começa a alimentar muito mais essa autocobrança, essa autoexigência. Depois vem uma tristeza, uma depressão por toda uma história de vida, de toda uma vida que poderia ter sido diferente, caso eu tivesse sido identificado lá na infância. E aí vem os e se eu tivesse sido identificado, e se minha família tivesse me oferecido tal recurso, e se a escola tivesse me acelerado. Então, está muito dentro desse processo. E, por fim, chega o processo de aceitação. Um processo de luto natural, ele pode durar aí até 2 anos, é saudável, isso tende a acontecer, isso precisa ser naturalizado, mas, ao mesmo tempo, é importante que esse indivíduo receba suporte, para que ele possa vivenciar essas fases do luto sendo orientado, sendo apoiado, recebendo ali o suporte necessário para que ele consiga passar por essas fases de uma forma mais saudável.